falar sobre outro momento, mas só um rapidinho, passe rápido. Bom dia aos nossos ouvintes e espectadores, né, pela live do Facebook, da Rádio Jornal Destaque. Mais uma segunda-feira, iniciando com o nosso programa Questão Social. E hoje temos a grata satisfação, né, de receber aqui, em primeiro lugar, uma grande amiga, né? Depois da grande amiga, a secretária Tatiana Tanara, né? Secretária da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo. Gente do céu, mas é muita coisa para uma mulher só, mas ela dá conta, como já outras pessoas aqui, né, tiveram o prazer de dizer isso quando eu informei que estaria conversando contigo, né? Muitos secretários e amigos que por aqui passaram, né, disseram que tu daria conta. E essa cidadania, trabalho e empreendedorismo é a junção de duas secretarias, né? Isso. Bom dia para todo mundo. Jorge, agradecer aí o convite. Foi difícil conseguir agenda para chegar aqui, né, por causa das correrias da função. A coisa mais certa que nós tínhamos, enquanto éramos amigos, antes dela assumir essa secretaria, já era difícil falar com Tati. Né? Não desista. Hoje eu vou ter o prazer de tê-la comigo durante 1 hora. Quando muito eu consigo 2 minutos do tempo dela. Exagerado, intenso. Não, Jorge, agradecer aí o convite, né? Não é a primeira vez já que em programas de rádio que a gente conversa a respeito da questão social. Muito feliz de tu retomar essa prática, né? Acho que tu tens o perfil de profissional para discutir essas questões, né? Acho que para quem vem falar contigo é uma grande honra sempre pelo teu conhecimento e pela vivência da maioria das pautas que a gente discute na área social. Desculpe aí, mas Não, aqui ao vivo e a cores não tem problema. Então, assim, a secretaria, eu iniciei, né, na gestão do prefeito Pascoal, com a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social. E no decorrer, né, a gente colocou em prática algumas questões que a gente acredita, que era essa vinculação de pensar a cidade como um todo. Então, fazer desenvolvimento social agregado ao desenvolvimento econômico. É uma ação bem difícil. E né? inovadora. Inovadora, tem sido visto aí como um case de futuro, de pesquisa para cidades, né? Porque são áreas que dificilmente se conversam. E a gente está com essa possibilidade de ter a conversa ligada. Porque né? desenvolvimento econômico, independente de qualquer coisa, ele é um desenvolvimento do cidadão. Sim. E assim, ele depende do cidadão para que o desenvolvimento possa... E a gente precisa pensar na área social, isso é conduta de qualquer gestor responsável, o formato de sustentabilidade. Então, quando a gente agrega ao desenvolvimento social o desenvolvimento econômico, e não ao contrário, né? Com certeza. A gente começa a pensar um novo plano de cidade. Então, a gente costuma dizer, e o que nos dá muito orgulho, é que nós temos uma secretaria de trajetória, que a gente trabalha com o cidadão na extrema vulnerabilidade, apresentando ferramentas para que talvez ele possa ser inserido no mercado de trabalho, né, geração de renda, ou se tornar um empreendedor. Né? Então, nós temos uma secretaria de trajetória. Um grande desafio. Com certeza. Criar essa conexão não é fácil, mas a gente está desenvolvendo ferramentas bem satisfatórias nesse sentido. Estamos há 4 meses com essa fusão e já temos grandes avanços assim na construção dessa política unificada. Sim, e hoje nós temos, desde que foi instituído o novo governo, em janeiro de 2017, né? A partir daí tu também assumiu essa posição, né? E vem trazendo e vem buscando coisas para que empodere o ser humano e não simplesmente um assistencialismo. Pelo menos isso eu tenho visto, né? Eu vi durante esse primeiro ano, né, de gestão, que a ideia da secretaria nunca foi simplesmente oferecer ao cidadão uma melhora, mas fazer com que ele construa a sua melhora.
né? A gente vive na área social um grande problema, e acho que tu concorda comigo nesse sentido, que a gente teve um crescimento do olhar para o sujeito, mas sem a responsabilidade de planejar para onde ele vai. Isso que dá a conotação assistencialista, né? E a gente precisa cada vez mais emancipar as pessoas do poder público. A gente precisa que elas tenham autonomia de vida. Nós tivemos um avanço enorme nesses últimos anos em relação a isso, né? Ou seja, houve diversos programas do governo federal, governos estaduais, independente de siglas partidárias, né? Mas nós vemos num crescente onde o ser humano se tornou o ponto principal. Porém, em muitos deles, e aí entra essa questão, em muitos desses programas foi dado o peixe. Vamos usar aquela frase, né, do projeto Pescar, né, que eu acho muito boa, né? Foi dado o peixe, mas não foi ensinado ao cidadão como pescar. E a lógica que a gente pretende emplacar, implementar constantemente nessa política social do município de Esteio é entregar a ferramenta para o sujeito, né? Então, obviamente que a gente vive aí um caos de sustentabilidade da política de assistência, e isso também faz com que a gente reflita sobre e pense: ficaremos sempre nessa lógica de depender de governo federal? O que a gente pode fazer como estratégia, né? Porque a gente sabe que isto é uma variável. Eu não tenho isso constantemente. Quantas pessoas estão dependentes dessa lógica de fomento federal, né? O Bolsa Família, essas questões todas. Então, a gente precisa... E é assim, ó, eu sou extremamente favorável a esses programas, porque eu acho que ele é o alcançar a mão no momento de extrema vulnerabilidade. Mas, assim, a gente precisa criar estratégias para a dependência. A gente tem em Esteio uma equipe, né, os funcionários do quadro, que pensam muito nessa lógica, né? A gente tem um trabalho excelente aí da equipe da política de assistência, e a gente tem discutido e planejado ações a nível de município, que é restrito, né? A nossa intervenção é pequena para sanar essa situação, mas a gente precisa refletir sobre isso, fazer discussões, pensar, né? Como que a gente vai fazer? Se amanhã resolvem cortar tudo isso, como é que ficam essas pessoas? Então, olhar o sujeito, né, desenvolvendo estratégias. Até porque as coisas não acontecem na União, né? Não, as coisas acontecem no município. Sim. Né? E o cidadão sabe onde é que o prefeito mora. O cidadão sabe onde é que a secretária de cidadania mora. Né? Está presente na vida deles o dia inteiro. Não o governo federal. O governo federal está muito distante daqui e muitas vezes a gente não sabe nem onde é que ele está. Sim, e assim, ó, é responsabilidade de todo e qualquer cidadão. Não só de uma equipe técnica da política de assistência, mas é uma responsabilidade da comunidade. Porque se a gente não olhar, não planejar estratégias de emancipar o sujeito, essas demandas que parecem ser simplesmente uma demanda de política social, ela é uma demanda que pode vir a ser da segurança, da saúde, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com o cidadão que está em extrema vulnerabilidade. Ele é um problema da cidade como um todo. E é nessa lógica que a gente vem tentando construir, né, estratégias para isso. Aí a gente trouxe aí, que eu acho que é um grande avanço que a gente tem, que foi o projeto do Mulher em Construção, né, que já vem nessa lógica de empoderar no sentido real da palavra, né, não é esse recorte ideológico. Eu sempre gosto muito de dizer, a gente tem as coisas... a gente vive um momento aí na política que as pessoas fazem recortes e utilizam como se aqueles discursos fossem seus, e, na verdade, todo discurso parte de um pensamento técnico, né, de alguém que referenciou, que estudou sobre aquilo ali. Então, eu falo desse empoderamento real do sujeito, né, essa forma dele se libertar daquela situação que ele está. E aí, esse projeto Mulher em Construção, ele é uma luta de muitos anos do município de Esteio, né, do trabalho da política para mulheres, e que neste ano a gente conseguiu colocar em prática, que, aliás, começamos no dia 24, né, com a primeira turma sendo formada, que serão depois, essas mulheres formarão outras mulheres, serão multiplicadoras desse trabalho na área da construção civil. Há alguns anos atrás, nos
nos idos de 2009, 10, que eu fazia parte aqui da Parceiros Voluntários, que existia no município, hoje, infelizmente, por questões que não vem ao caso, né? Não temos mais, né? A coordenação como parceiros aqui. Dentro desse projeto, se foi feita uma parceria com a Coral Tintas, se eu não me engano, né? E formamos pintoras. Era especificamente também para mulheres aprender a ser pintoras profissionais, pintoras de parede, pintoras de casa, pintoras prediais, e não só de quadrinhos. Né? Não conseguimos implantar o segundo projeto, que era o de azulegistas, né? Que era para ensinar mulheres a serem, e veio depois um outro que foi feito, mas não no município, né? Mas foi feito aqui em Canoas, aqui do lado, né? E onde nós conseguimos inscrever algumas mulheres para isto. E com isto, a própria construção civil começou a fazer um investimento maior na mulher, por uma questão bem simples. Ela era detalhista. Sim. Ela tem um cuidado, tem né? um cuidado de diferente. fazer a coisa. E as empreiteiras, as construtoras, começaram a fazer esse investimento porque viram neste potencial um melhor resultado financeiro para as suas próprias obras. Sim, sim. Né? Então, ela é valorizada, a mulher, né? E o empreendimento também é valorizado, porque traz isso. E eu acho que é este o ponto em que é o projeto que vocês estão trazendo, um dos, né? Nós vamos falar de outros aqui que a gente tem, né? De trazer para estas pessoas a possibilidade do seu crescimento como ser humano, porque isso a valoriza. Isso me lembra uma frase de um projeto que nós tínhamos algum tempo atrás também, de pessoas que faziam o cuidado das praças, dos jardins, né, aqui dentro do nosso município, que era o programa era o PAC, né? Não o PAC nacional, mas era também era PAC, a sigla. Eu não consigo, de atendimento ao cidadão, alguma coisa assim, né? E tinha uma das pessoas que eu conhecia, que fazia parte desse programa, várias delas, né? E me encontrei com ela na rua arrumando um dos jardins da cidade, né? Dos canteiros, né? E no momento de folga dela, ela estava sentada ali, fui ali, me sentei junto com elas, né? Conversando, né? E disse para uma delas assim, né? Poxa, agora vocês então são as jardineiras da cidade. Não, seu Jorge, nós não somos as jardineiras, nós somos paisagistas. Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença enorme na autoestima da pessoa. A nossa lógica de trabalho, e claro, assim, né, trazendo todas as dificuldades, né? A gente, quando traz um projeto pronto, parece que foi barbada, né? Não. Depois dessa experiência à frente de uma secretaria, eu digo que todas as pessoas deveriam experimentar, porque é um aprendizado diário. Parece que é tudo muito rápido, mas não, é um processo de construção técnica, de convencimento, de encaminhamentos dentro do fluxo da gestão pública, que é uma realidade, para quem vem da iniciativa privada, como eu venho, né? É uma realidade muito diferente. Então, e para quem tem essa questão da proatividade, que a gente corre muito. Corre e quer fazer as coisas acontecer. Tu acaba entrando num outro processo de entendimento das coisas. Então, o tempo na gestão pública é diferente do que o tempo em outros espaços. Aí a gente traz aí, está acontecendo agora Mulher em Construção. Nossa, nós estamos nesse processo de construção técnica, de aproximação dos envolvidos, de planejamento, desde a primeira semana de governo. Então, agora, neste ano, que nós conseguimos colocar tudo. Ainda tivemos aí o privilégio, porque eu sou extremamente fã, que é a questão do marco regulatório, né? Que isso, para quem vem do terceiro setor, a gente sabe das fragilidades que tinham e que tem ainda, né? Então, embora muito trabalhoso, muito complexo, isso traz uma valorização para o terceiro setor e um respeito que, por vezes, não se conseguia, justamente por fragilidade dos gestores também, né? Então, eu sou fã do marco regulatório
Então, todas essas dificuldades, que não são dificuldades, que são do jogo, né, já estava previsto, a gente ultrapassou. Né? E que também é uma construção desse marco regulatório de muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Né? E é fundamental. A gente já vem ouvindo ele falar deste marco regulatório e da implantação desse marco regulatório há mais ou menos uns 10 anos. E ele não se concretizou ainda. Ele vem se concretizando. Eu agora, inclusive, me inscrevi, vou fazer um curso promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, né, em parceria com a parceiros voluntários, né, sobre o marco regulatório. Né? Apesar de eu não fazer parte de nenhuma organização né, não governamental, que não é a palavra certa, na realidade, Organizações da sociedade civil. É a OSC, né, ou a OCIP, né, que também são organizações de interesse público, né, das organizações da sociedade civil de interesse público, né, que são duas formatações que vão estar dentro desse marco regulatório, né, para também me atualizar, né, porque eu comecei a ler sobre o marco regulatório há muito tempo atrás, ou seja, e durante esse período ele vem num crescimento. E para que a gente entenda e compreenda e possa ajudar, a gente também tem que aprender. E o marco regulatório, até foi quando eu recebi o convite do prefeito, logo depois dele ter sido eleito para assumir a secretaria, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, né? E o marco regulatório? Como é que eu vou lidar com isso? Então virou um jargão na secretaria, né? Eu também tenho aqui, inclusive, não posso deixar de destacar. Inclusive você trouxe uma formação, a secretaria trouxe uma formação para as entidades, né? Ditas do terceiro setor, né, aqui do nosso município, você trouxe, a secretaria trouxe. Sim, foi no primeiro semestre do ano passado, porque assim, só em função também de um outro programa que foi implantado pela secretaria. Quando eu recebi o convite, nós pensamos a respeito disso, e a Giannini, que eu ia destacar, que está aqui me acompanhando, que é o meu HD externo na secretaria, nós já entramos em discussões, né, desde o início da gestão referente a isso, e a nossa estratégia foi, vamos trazer uma capacitação para as pessoas entenderem, para saber como é. E assim, esta foi a parte mais fácil, que foi a parte dos termos de colaboração, foi o início do processo. Sim. Agora a gente já está planejando de trazer a prestação de contas, uma capacitação referente à prestação de contas. Porque realmente é um processo de qualificação, é realmente muito dificultoso para quem está fazendo o trabalho lá na ponta. Né? Para as organizações, a gente sabe a dificuldade que tem. E então nós, enquanto poder público, nos preocupamos de ter o mínimo possível para que essas organizações possam fazer com a qualidade. Né? Então, é aquilo que a gente sempre... isso vem há muito tempo. O poder público tem a obrigação de ajudar as entidades? Sim. Mas só ajudar? Ou cobrar também? É que né? eu tenho uma visão muito pessoal referente a isso, e até pela minha origem. Né? Eu acho que o poder público nunca vai conseguir fazer o trabalho com a qualidade que uma instituição faz, uma instituição do terceiro setor. E assim, e eu vejo como um trabalho que tem que ser realizado unificado. Né? A gente sabe as dificuldades que as instituições têm lá na ponta e que já tiveram e que a gente procura nessa gestão estar cada vez mais próximos das entidades. Para poder, até porque tu também vem de lá e conhece todas essas dificuldades. E até a gente teve uma situação, né, Jorge, que parece muito simples, que foi aí, mas para quem vem de instituição, a gente sabe dificuldades que se tem, muitas vezes, de visibilidade do trabalho. Ah, sim. Né? As pessoas não... E assim, não existe formato da gente dar conta, enquanto poder público, de tudo que as instituições fazem. O que eu vejo da questão do marco regulatório e a política que a gente implantou na secretaria é de que cada vez mais temos que estar próximos. O problema de um é problema de todos. Né? Então, nós temos instituições parceiras ali, como Tereza Verzeri, por exemplo, que a gente sabe as dificuldades que tem, assim como a PAI tem em outras secretarias, né, que nós não temos nenhum termo de parceria com a PAI pela secretaria.
E é nosso papel auxiliar o desenvolvimento, para que a gente tenha o resultado lá para o usuário, né, da melhor maneira possível. Com certeza. A resistência, tá? Só que eu sempre costumo dizer que tem um momento que a gente tem que parar com a resistência, essa questão do marco regulatório, né? Ainda existem pessoas que, mas gente, não vai mudar, vamos arremangar as manguinhas, aprender todo mundo junto e trabalhar, né? A lógica é essa aí. Então, a resistência, inclusive, de lidar com essa nova proposta. Mas a gente tem uma visão de que isso moraliza e qualifica o serviço. Mas eu sempre fiz assim. Isso aí, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. É um conceito, mas a gente... Né? E aí é aquela questão assim, tá, tudo bem, até aqui tu fez assim. E daqui para frente? As coisas têm que evoluir. E por vezes a gente perde muito tempo negando algumas coisas que, se a gente unir esforços e pensar, unir várias cabeças e querer ultrapassar aquela barreira, a gente vai além, né? Eu costumo dizer, vamos além, vamos. Eu, ontem à tarde, estava na minha pequena biblioteca escolhendo um livro para começar a ler hoje, né? E peguei um que já havia lido há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, mesmo, né? E quando comecei a ler a introdução, né, feita pelo autor, acho que, gente, ele escreveu esse livro em 1908. 1908. O que ele diz na introdução, eu digo, não, mas ele escreveu ontem isso aqui. Ontem. Porque ainda continuamos tendo as mesmas questões. As mesmas. De 1908, com a visão de um mundo não tão, né, globalizado como o nosso, mas o entendimento de que, se não houver dizer assim, eu não sei tudo. Mas eu fazia assim e sempre deu certo. Mudam-se as coisas. Ok, pode ter dado. Ter dado certo naquele momento, ter feito o teu melhor naquele momento. Essa é a grande estratégia que a gente precisa ter, que parece utópico, né? Eu gosto muito, até tenho estudado bastante para as minhas questões pessoais de palestras e tal, as frases do Facebook, né? Porque é isso, algumas coisas são muito óbvias. São. Né? E o princípio da sabedoria é saber que nada sabe, que é a frase mais óbvia que isso aí todo mundo está postando todo dia. Né? Então, hoje é assim, amanhã pode não ser. Então, as pessoas... E a gente vive uma sociedade doente, né? A gente está acompanhando aí essas pautas políticas, a gente vê muito isso, né? A sociedade está doente. É só tu parar um pouquinho, pensar e ver que está todo mundo enlouquecido. E se nós entrarmos nesse campo, nós vamos ficar mais enlouquecidos ainda. Mas precisamos ter esse entendimento. Pois é, mas assim, eu sempre tenho a visão do coletivo, né? Então, e por vezes, assim, eu tenho a sorte, ou talvez a destreza, a habilidade, de ter amigos de diferentes posicionamentos políticos, e eu acho isso o máximo, porque eu sempre aprendo. Só que, assim, é sempre nessa postura de construir, né? As pessoas estão numa vertente agressiva de falar sobre as coisas de sociedade, que não leva a gente para lugar nenhum, né? Leva... que nem aquela frase, todos temos que ser iguais. Gente, não somos iguais. Como é que vamos querer ser iguais se não somos iguais? Claro, aqui a gente, né, sabe que eu nem gosto um pouquinho, né? Somos diferentes, e o melhor de tudo. O bacana é ser O bacana de né? tudo é o ser o diferente. E tu aprende o tempo... Então, assim, esse princípio de não saber, não sei, vou aprender contigo. Isso te dá essa destreza de lidar com as questões... primeiro, acreditar no ser humano. Que isso é a minha base de trabalho diária. Sim, mas... Até pela minha base de formação. Se eu não acreditar no ser humano, eu fico em casa tomando chimarrão. E nem ligo a TV. E nem o chimarrão tu não vai conseguir tomar, porque o melhor do chimarrão é o compartilhamento dele. E aí, quando tu tem isso o tomar sozinho não é tão bom assim. Quando tu tem isso muito dentro de ti, muito vivo, qualquer posicionamento é uma base de aprendizagem. Né? Então... Eu sempre faço esses apelos quando tenho oportunidade. Vamos parar, vamos sentar, vamos conversar. Né? Vamos discordar pra caramba, mas entender que,
O que nos une é maior do que o que nos separa. E não é bobagem, é verdade. É verdade. Isso. É o município de Esteio, é o município de Esteio. Eu moro em Esteio, fulano mora em Esteio, ciclano mora em Esteio. Eu, infelizmente, não estou morando em Esteio no momento. Eu tenho consciência da minha visão utópica, porque são muitos valores que se inserem para que a sociedade chegue nesse ponto de doença. Né? E via de regra, é o individualismo. A pessoa vai para o individualismo, ela está olhando o umbiguinho dela. Quando tu pensa no macro, quando tu pensa no maior, sempre vai ter aquilo que une todas as pessoas. Então, onde eu tenho oportunidade, vamos sentar, vamos conversar. Né? Porque as pessoas estão muito perdidas mesmo, está uma coisa doentia. Né? E eu, como sou da área da saúde das pessoas, né? Como arteterapeuta, eu tenho que acreditar nesse formato, senão... E não tem outra forma. Não tem. Não tem outra forma. Aprender contigo, e aprender comigo, e aprender com o outro, e aprender junto com o outro, esse é o nosso processo. Eu sei algumas coisas, sim. Graças a Deus eu sei, porque eu procuro aprender. Né? Eu sei tudo? Graças a Deus, não. Não perde toda a graça. Qual é a graça? A sorte é que eu não sei tudo, né? E eu tenho que saber, né? Conversávamos aqui há um mês atrás com o secretário da UBO, né, sobre educação, né, e que terei que ter outros programas com ele, porque acabei aprendendo algumas coisas maravilhosas com o Dalbó, e a gente trabalhou em cima de uma perspectiva, conversamos um pouquinho e rapidamente, né, sobre aquela construção dos 4 pilares feita por Jacques Delors, né, que é o aprender a fazer, aprender a ser e tem mais a viver, né? E tivemos a oportunidade também aqui em Esteio de receber há um tempo atrás um professor que veio de Portugal para São Paulo, do Escola do Ponte, né? Ele está radicado, o Zé, né? E eu aprendi com ele... Tive o privilégio de ser aluna do Zé. Zé, sério? Sério. Eu tive o privilégio de conhecer só naquele dia e fiquei encantado só naquele dia, né? E ele trouxe mais 3 conceitos em cima dos 4 de Delors, né? E o que mais me marcou, dentro desses 3 conceitos, os outros 2 eu realmente não gravei, mas o que mais me marcou foi aprender a desaprender. Para poder, então, aprender. Sabe que eu, nessa lógica de conceito, né, e aí a gente vai uma porção de teóricos, que não é o caso aqui, mas um em especial que me rege enquanto... O Zé da Ponte. Vamos fazer uma outra oportunidade? Vamos organizar isso? Mas assim, ó, uma coisa já está aqui, queridos ouvintes e espectadores, assumimos um pequeno compromisso, eu e a secretária aqui, e nós vamos organizar, para quando ainda não se sabe, né, Gê? Talvez, quem sabe, na Conferência da Criança e do Adolescente? Ótimo! Tá pertinho. Não é novembro? Então, ainda dá tempo? Pela educação. Né? Ainda dá tempo. A G está escondida, mas ela é, como diz o nosso HD externo. Essa expressão vai ficar, G. Né? Mas eu acho que a gente poderia repensar essa possibilidade. E essa questão, assim, e aí, quando tu tem uma formação multifacetada, que eu tive o privilégio de conseguir fazer, e não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu sou curiosa, e aí no que tange as questões da educação, eu gosto muito do Maturana, até para quem é da área da educação dá uma olhada, e não é um referencial muito conhecido, mas o Maturana fala da biologia do amor, né, que é um assunto assim, muito interessante e que acaba tendo a vertente social, né, porque a pauta principal que a gente precisa ter é empatia. Sim. Né, para trabalhar nessa certeza. área. E a biologia do amor prega muito isso. E aí, também esse conceito que, agora esqueci o nome do autor, é muita coisa na cabecinha, que fala dessa relação de desmonte, né, e de encantamento, que um educador, ou um agente social, seja ele como for, né, ele precisa gerar encantamento nas pessoas, que isso vai potencializar a capacidade de transformação do sujeito. Então, isso serve para a área social também, né? Tem que ser um encantador. A pessoa que está no contato com o outro, ela tem que encantar o outro.
E aí vai para a minha linha já da área artística também, que não é muito diferente disso, que o artista faz. É esse encantamento, né? Então, eu acho que esses conceitos assim, eles são fundamentais para a gente estar trabalhando e reforçando, né? Porque, assim, ó, em vários trabalhos na área sociais, mas o principal que eu na minha atividade, como educador social e como consultor na área de dependência química, né? A gente tem esse trabalho há bastante tempo junto a adolescentes, né? Principalmente junto a adolescentes. E como eu sempre digo para eles, quem aprende mais quando entra na sala de aula sou eu. Uhum. Porque vocês têm uma vivência que a minha adolescência não teve. A minha adolescência foi diferente da de vocês em vários aspectos. Mas o que vocês têm hoje, eu sei algumas coisas que eu vou passar para vocês, mas vocês não sabem o quanto eu estou levando de vocês para mim. A gente aprende. Sabe? Então, enquanto nós não tivermos esse entendimento, né, de que o que o governo tem de responsabilidade é uma coisa, o que nós, da sociedade civil, temos, também é outra responsabilidade. Aquilo que uma vez conversávamos, direitos todos nós temos, deveres também. E direitos sem deveres... Não é direito, né? Não funciona. Né? E eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. E aí entra um projeto, né, que eu sou encantado desde o momento em que eu li o primeiro parágrafo que vocês colocaram lá na secretaria a respeito dessa ideia, né, que é o Conta Comigo. Uhum. Né? Que também tive a oportunidade de conversar aqui rapidamente com o prefeito a respeito desse projeto, que ele se tornou um case nacional. Uhum. E tu olha a simplicidade, né? Simplicidade. Isso me encanta. E isso não deixa de trazer essa pauta que a gente falava antes. Exatamente, exatamente. Do simples. Do simples. Uhum. Não precisa ser complicado. O Conta Comigo, a gente sempre traz essa narrativa para os cidadãos que estão se habilitando à formação, né? Na formação, eu e a Janine, a gente leva e fala essa história. Que o Conta Comigo, ele surgiu, na verdade, ele nem tinha o nome de Conta Comigo, ele é um filho de muitas mãos. Mas ele surge da necessidade de como vamos fazer tantas questões de impacto social dentro da máquina pública se a gente não tem ferramenta que alcance. Porque são poucos profissionais para a área da política de assistência e tal. E foi uma conversa muito informal, eu e a Janine, com a nossa experiência de terceiro setor. Né? E aí veio, vamos criar um programa de voluntariado. Assim surgiu. Passamos para o prefeito já repassou para a comunicação já criou um nome e a coisa foi tomando uma proporção e foi muito rápido. Imagina, esse programa foi lançado em 20 de fevereiro. De 2017. De 2017. Então, nós estávamos ali há 30 dias no governo. Né? Foi um filho de muitas mãos, assim. E ele é um encantamento. Justamente pela simplicidade dele, porque ele é o gerenciamento de mão de obra voluntária, pessoas que se disponibilizam. E nós sabemos que todos nós, seres humanos, gostamos de ajudar o outro ser humano. Mas ajudar da forma certa, né? Porque a gente vive também... Sim, o que nos falta muitas vezes é exatamente, eu quero fazer alguma coisa. Onde? E todo ser humano tem essa questão de ser solidário, com raríssimas exceções, mas daí são transgressões comportamentais. Mas aí são bem raras, né? São bem raras. Mas assim, então o Conta Comigo surge dessa demanda. Muitas pessoas nos procuravam que queriam ajudar e a gente também precisava criar um sistema que nos desse essa ferramenta para lidar com tudo isso. Aí surgiu o programa Conta Comigo. Inicialmente, tocado a parte de formação com um suporte da Fabigás, que era da Parceiros Voluntários, né? Veio, nos ajudou a desenhar, porque a ideia também é fácil, né? Ideia todo mundo tem um monte. Sim. Barbado. Podia ser assim. Vamos agora transformar essa ideia em algo concreto. E da ideia para conceituar, para tornar, para... Né, criar essa estrutura necessária para a execução. Daí a FAB nos deu um suporte com a experiência dela da Parceiros Voluntários. Nós temos a chancela da Parceiros Voluntários conosco, eles
acompanham todo o nosso processo de trabalho. Então, não é uma coisa copiada ou uma coisa paralela. Não, a gente pegou um case... que deu resultado e dá resultado até hoje. Né? São quantos anos? 20 e poucos anos já de parceiros, né? Eu participei dos 10 anos da Parceiros há muitos anos atrás. Quer dizer que ela são mais de 20 anos. Os alunos anos. foram homenageados. São mais de 20 anos que são... também começou com a vontade de uma pessoa dentro da empresa ali, do então esposo dela, do voluntariado ali, pequenininho, e se transformou no que é hoje uma referência também, não só nacional, mas mundial, internacional. Né? É uma internacional. Mundial. E aí começou, então, essa história do Conta Comigo, sem essa ideia, ou sem ter noção da projeção que ele teria. Né? E foi lançado o programa, nas primeiras semanas já a mídia do Estado atrás de nós, e algumas referências de mídia nacional nos procurando, e cada vez que a comunicação nos chamava, a gente disse, mas como assim? Né? Uma coisa... para nós tão real o trabalho voluntário, né? Mas essa coisa de estar funcionando dentro da gestão pública é que cabe o destaque. E são coisas muito simples, né? Então, a gente tem atualmente 380 e alguma coisa, 83 voluntários cadastrados, 290 e poucos já capacitados, e todo mundo atuando. Né? Os que estão capacitados estão atuando. Porque também não nos interessa ter um número. E a gente acaba tendo problema porque o pessoal quer trabalhar além. Né? Então, a gente já teve algumas situações bem interessantes de impacto do Conta Comigo, as questões da decoração da cidade, né? As ações. Hoje, ainda, na apresentação das metas, o pessoal do meio ambiente trouxe, né, dos voluntários que estão desde os primeiros dias, que fazem uma sketch cênica a respeito da educação ambiental. Então... são coisas assim muito interessantes que a gente conseguiu com Conta Comigo e que consegue, e que cada vez mais ele cresce. E a gente tem um entendimento da simplicidade dele, e é isso que nos encanta. Né? Um programa simples, com uma funcionalidade incrível, impactando uma cidade e transformando vidas, porque os voluntários têm as vidas transformadas. Principalmente a minha vida, quando eu me dedico a alguma coisa... Quem mais ganha e mais se transforma e cada vez fica uma pessoa melhor sou eu. E ele é um projeto... Porque eu não consigo mudar a tua vida. É tu mesmo, né? Depende. No máximo a minha. Ele é um projeto, e já é muito. Ele é um projeto muito vivo, ele é um programa muito vivo, e tem muito essa lógica, tá, Jorge? Do aprende, desaprende para aprender de novo. Então, ele foi planejado de uma forma... rapidamente ele tomou uma proporção maior, o que fez com que a gente sentasse, estudasse, revisasse. Aí o que eu falava antes, né? O Conta Comigo surgiu, eu e Jeanine, que atualmente muito pouco atuamos no Conta Comigo, porque ele encantou pessoas. Então, é a equipe da secretaria que tem tocado. Tem essa lógica de encantar as pessoas, né? Ele tem isso muito bacana, que é característico do trabalho voluntário. E agora, como ele é muito vivo, ele é muito orgânico, a gente já está entrando num segundo momento do Conta Comigo, que essas pessoas que receberam uma capacitação, aí a gente tem uma lógica, primeira capacitação de voluntário, depois a gente tem dos coordenadores de trabalho voluntário, né, que daí são as organizações que nos mandam, para quem vai receber voluntários. E agora a gente já está sistematizando formação continuada sobre outras temáticas, a pedido dos voluntários. Então, tu imagina, isso para impacto social é muito grandioso. Meu Deus do céu. Porque não terminou, não esgotou, eu quero ir além. E não tem o esgotar isto. Eu acredito que não tem o esgotar. Essa necessidade das pessoas quererem saber mais sobre o próprio assunto do voluntariado, sobre outros assuntos que acabam surgindo do processo de trabalho, nos fez pensar e estruturar, estamos em processo de estruturação, de formações continuadas para os voluntários. Eu só torço por uma coisa, porque na nossa democracia, né, há possibilidades concretas de mudanças de governo, né, e mudanças vão ocorrer, né. Eu só
só gostaria que essas ações, né, elas não fossem um trabalho e uma proposição única de momento de um atual governo, e sim de Estado, que elas pudessem ter essa continuidade, né? Isso tem sido uma grande dificuldade em nosso sistema político, né? Que vem com programas maravilhosos, ou projetos maravilhosos, né? Porque programas, para mim, é uma coisa que tem continuidade, né? O projeto é uma coisa que tem início, meio e fim. E muitas vezes só se vem com um projeto dentro daquele espaço de governo, daqueles seus 4 anos, ou algo mais ou menos desse tamanho, né? E que termina logo após. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem e que vem ao longo dos anos, e eu acho que essa tua formação do Conta Comigo, que vem trazendo inicialmente, que é uma iniciativa da área governamental, em parceria com a sociedade civil. Se nós conseguirmos darmos o empoderamento a essa sociedade civil, esse programa tem vida própria, independente de governo, né? É importante a parceria do governo nesse primeiro momento, é importante, porque possibilita coisas que a sociedade civil não está ainda organizada para realizar. Mas a ferramenta da organização, o governo tem trazido, que é essas capacitações, essas formações, esse incentivo a que ele possa desenvolver. A ideia do Conta Comigo é transformar esse programa, né, hoje um programa de governo, né, em algo um pouco além de governo? A gente teve alguns convites já do Estado para isso, né, para ir além. Mas assim, né, Jorge, essa relação na gestão pública, e aí aqui, como tu falaste, eu também acredito nisso, eu acho que as coisas boas devem continuar, e eu particularmente tive uma questão bastante desconfortável no que tange a isso, pela vertente tempo gestão pública, que foi a questão do Programa Integrado de Inclusão Social, que nós estamos no processo de manter, até tiveram várias discussões a respeito, né? Porque é um programa da antiga gestão que ele tem uma qualidade, um impacto fenomenal, né? É um case de sucesso o Programa Integrado de Inclusão Social. Que nós estamos no processo. O que a gente fez? Bom, aqui o programa é legal, nós vamos manter o Programa Integrado. Bom, pelos processos, pelo realinhamento do programa, nós iniciaremos o programa com 1 ano e meio de atraso do que nós havíamos programado, né? Porque a gente remodelou ele com esse conceito de focar mais nas questões do desenvolvimento humano, mas a gente tem essa lógica de manter o que é bom, dando aquilo que a gente pode ampliar para qualificar, né, porque são olhares diferentes. E o Programa Integrado agora saiu, que foi um drama, né? Foi um parto difícil. E uma questão pessoal. O neném estava atravessado e reatravessado, digamos assim. E assim, né, pela lógica, porque eu acho que quem é da área social, esteja onde estiver, em qualquer corrente partidária, a gente tem uma lógica de trabalho em parceria, porque a gente só sobrevive. E eu sempre tive muito apoio de diferentes pessoas de várias gestões do município na área social, e a gente acredita em bons projetos. Então, o Programa Integrado era uma questão, uma pauta, que primeiro ele estava na educação, aí nós trouxemos ele para a pasta da cidadania, e aí os processos lentos da gestão pública foram instaurados. E o Programa Integrado nasceu, tá? Há um mês, saíram os editais de contratação, porque também precisamos revisar. Inicialmente a gente contrataria uma empresa, né, um termo de colaboração para execução, não funcionou, ninguém quis, então a gente passou para execução direta e o Programa Integrado nasceu. É exatamente essa mesma lógica. O Programa Integrado é um programa que foi um case de sucesso no município e que a gente vai manter. Então agora a gente está em processo de contratação dos oficineiros, mantendo questões que já eram funcionais, revisando algumas coisas e ampliando, tipo agora a gente traz a escola de circo,
A gente traz oficina de skate, porque uma cidade como Esteio, que tem história de skate que tem, a gente tem que fomentar esse resgate. A gente traz as questões de yoga, meditação, arte-terapia, psicomotricidade. E é na mesma lógica, são programas que funcionam. E eu acredito, né, que todo bom programa, o gestor eleito vai querer manter. Né? Pode ressignificar, rever. Pode até mudar o nome. Pode até mudar o nome, mas a gente tem que valorizar aquilo que foi feito e que foi bom. Né? Até porque, assim, ó, eu acho que nós estamos num momento em que a sociedade também sabe cobrar. Sabe. E isso é muito bom, isso é muito rico. A gente não precisa. E é muito doido. Porque isso. as pessoas que fizeram parte do programa integrado, né, durante o período em que ele esteve vinculado no governo anterior, vinculado à educação, né, se eu não me engano, a direção do programa era da Cleia, né? Isso, era da Cleia Scosteg, coordenava o programa. Né, que coordenava o programa, uma grande amiga, que até por sinal eu tenho que fazer um convite também, bater um papo com ela aqui, faz muito tempo que a gente não conversa, né? Em uma hora. A gente também eu tenho uma dificuldade, volta e meia, me encontro com ela, mas é aqueles 5 minutos rápido do cafezinho e olhe lá, né? E eu acho que, assim, ó, houve essas pessoas que passaram pelo programa, elas automaticamente cobraram do novo governo a continuidade desse programa. Não, e assim, ó, foi pactuado, né? Isso foi pactuado, inclusive, com a Cleia. Não, nós vamos continuar com isso. Então, bem mais do que o cidadão, eu acho que é o reconhecimento de bons trabalhos, de bons gestores, né? Com certeza. E essa lógica, e aí o programa Conta Comigo, eu tenho certeza que ele entra nessa vertente também. Na mesma lógica que o programa integrado, que também é um programa muito simples, que é um programa muito óbvio, precisamos ter nossas crianças com atividades acolhidas, e tudo né? mais. Com esse olhar. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que os bons trabalhos, mesmo que mude nome, mesmo que não é o caso do programa integrado, nós mantemos um nome, né? Vai ser Programa Integrado de Inclusão Social, exatamente como começou a história dele. O PIS. Isso. O antigo PIS. Eu acredito, sim, que o momento que a gente vive agora é de que bons projetos podem ter intervenções, mas eles não são programas de uma gestão, né? Eles são programas de uma cidade. E quem tem essa consciência vai tocar o que é bacana. O que é difícil, né? Em alguns municípios que a gente conhece. Eu tenho esperança, eu sou uma esperançosa. Eu vejo assim, ó, e aí eu vou me reportar a 2016, logo após as eleições vencidas então pelo então governo, né, o Leonardo Pascoal. Tive a oportunidade de acompanhar, né, a transição final de governo Gilmar Rinaldi para Leonardo Pascoal e acompanhar também, politicamente aí falando, em outros municípios, essa transição. Uhum. A transição do nosso município, ela virou referência nacional. Sim, ela foi. Ela foi uma referência nacional. Porque teve municípios em que o prefeito que ganhou entrou pela porta da frente e o prefeito que perdeu saiu pela porta dos fundos, nem entregou a chave da porta da frente. Uhum. Simplesmente correu. E isso foram muitos que aconteceram. E a nossa transição, ela foi feita respeitosamente. Foi republicana. Foi. Né? Eu lembro em que todas as secretarias receberam seus futuros secretários e secretárias, trabalharam juntos durante um período para aprender e conhecer o que estava ali, né? E bom, a partir de 1º de janeiro somos nós, então algumas coisas nós mudamos, né? Adequamos ao nosso conhecimento, né? Foi feito assim até aqui, daqui vamos continuar com o que está positivo, retirar o que não está. Isso todos nós fazemos. Sim. Né? E eu acho que aí é que vem esse processo. Que legado vamos deixar?
né? Eu não estou querendo te tirar do poder ainda, tá? Não, mas vamos lá. Não, mas nós tivemos, isso foi uma coisa... foi uma coisa muito ainda está bacana. cedo para isso, né? Ainda está cedo para isso, né? Ainda teremos mais uns 12 anos aí de Tati, não. Olha, nunca diga nunca, mas... Nunca diga nunca, não. O futuro ao universo pertence. Né? Tati, agora voltando aqui uma outra questão que me é muito, muito próxima, né? E eu acho que esses programas também são, porque fiz parte deles, fiz parte desses processos, né, de construção e de participação. Tive orgulho, e tenho até hoje, né, de poder ter me relacionado muito bem com o governo anterior e ter uma boa relação com o atual. E como tu, não há porta que, graças a Deus, se feche para mim. Né? Todas elas estão abertas, independentes de sigla partidária ou não. Né? A gente tem esse caminho para percorrer. Né? Devido ao trabalho que a gente desenvolve no município. Né? Não sou melhor do que ninguém, nem pior também. Né? Mas a minha colaboração dentro disso, né? E aí entra essa questão. Hoje, uma coisa que, desde que foi instituído, né, em 1988, na nova Constituição, né, a questão da parceria entre governo e sociedade civil através dos conselhos dos conselhos de direito ou de políticas. Né? Como está hoje, né, os conselhos vinculados hoje à tua secretaria? Quantos conselhos hoje nós temos vinculados à tua secretaria? 10 conselhos. Bom, Jorge, 11 com o PROCON agora, 11 conselhos, com o desenvolvimento econômico e o PROCON. Bom, né? Jorge... Porque a gente sabe da importância disso, porque nós estivemos... Hoje tu também está do outro lado. Sim. Né? Eu sempre estive de um lado só, né? Mas atento ao que o outro fazia. Né? E nesses termos, né? Eu sei das dificuldades que tanto da parte da sociedade civil quanto de governo, lidar com essa questão, porque nós ainda estamos aprendendo a trabalhar juntos. Assim, primeiro, trazendo ali que tu disseste, não sou melhor do que ninguém. Não, um governo ele nunca pode fechar a porta para ninguém, porque um governo é um governo de uma cidade. Qualquer cidadão que esteja agora nos ouvindo e que queira conversar conosco, a gente tem que estar lá à disposição, porque a gente é pago para isso. Tá? Então, às vezes dá alguma questão de agenda, mas a gente costuma sempre conseguir atender todas as pessoas. No que tange a relação de conselho, Jorge, eu participei muito da grande maioria dos conselhos do município. O que a gente vê é que da mesma forma que a gente falava antes do empoderamento e do papel do poder público frente a gente vivenciou isso dentro dos conselhos. Nós tínhamos conselhos, papel, que as pessoas não sabiam quais eram as suas funções, e eles eram geridos não da maneira adequada como é constituída a função conselho. O conselho tem que ter a sua autonomia das suas ações. Então, o que a gente fez? E foi muito pautado a questão da Casa dos Conselhos. Eu fui um dos que briguei bastante. Isso? Não, e assim, eu sempre gosto muito dessa discussão. Né? Nós, atualmente, na Secretaria, ocupamos onde era a antiga Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos, né? Onde nós tínhamos ali alguns profissionais à disposição e gerenciamento dos conselhos. E nós, enquanto a nossa visão os conselhos precisam, o poder público tem que dar estrutura para o conselho trabalhar, mas o conselho tem que ser autônomo. Né? Então, a gente tem atualmente ali, como eu digo, a gente tem a IAR à disposição de todos os conselhos, dando a estrutura. Os conselhos têm a estrutura de trabalho. É dificultoso porque vários conselhos do município tinham a visão político-partidária e não é esse o papel de conselho. Não, de jeito O papel de conselho é a representação da sociedade, é a sociedade observando o trabalho do gestor público. Então, alguns acabaram... E junto com o setor público. Junto com o setor público, mas nessa lógica de estar ali próximo. Então, a gente
viveu aí alguns problemas de alguns conselhos se esvaziarem, né? Eu inicialmente já chamei todos os conselhos, vamos trabalhar, os presidentes de conselho, e a gente tem dificuldade com isso, porque a gente gostaria muito que tanto que tu mesmo participou, nós trouxemos várias discussões referentes a isso, formação do que é papel do conselho, o que é o papel do conselheiro, né? Então, seria muito bacana se a gente simplesmente conseguisse cumprir o que orienta, né, a normatização de conselhos. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Nós estamos lá à disposição. Não, eu acho que a gente está... são quantos anos de 88 para 18? São 30 anos, né? 30 anos dessa nova Constituição, né? Ou seja, ainda é muito pouco tempo para se aprender a trabalhar em conjunto, porque muitas vezes, como tive a oportunidade aqui conversando com o Leonardo, né? Essa questão, governo e sociedade ainda não aprenderam que os dois fazem parte da mesma coisa. Sim, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma assim, coisa. Né? Eu tenho é muito fácil dizer assim, é culpa do prefeito. É muito da secretária fácil. Né? Do gestor é muito fácil. Né? Passar para ti a responsabilidade, que também é minha. Não, e bem tranquilo, a gente tem funções bem diferentes, mas assim, ó, tem algumas coisas, e é uma opinião bem minha, que a gente está aí estampado para quem quiser ver a situação do nosso país, né? Não é diferente em outras situações também. A gente tem uma dificuldade muito grande das pessoas de entendimento do que é público e do que é privado. E do que é privado. Então, nós tivemos em Esteio, e eu entendo as lutas de cada um dos conselhos, porque eu acompanhei, né, enquanto profissional da PAI. Sociedade Civil. Nós tivemos em Esteio um crescimento de conselhos conforme bandeiras levantadas por determinadas pessoas, e as pessoas sempre numa visão muito individualista. Então, assim, ó, era fato que a gente precisaria repensar isso. É fato. Né? Eu acho que é importante que a gente repense isso. Porque o papel conselho, ele é muito maior do que a gente tinha constituído e consolidado no município. E é essa a provocação que a gente quer fazer. Né? Que nem às vezes, tu mesmo sabe o quanto eu te provoco, né? Tu, por exemplo, és de um conselho da saúde, mas que se agrega também à nossa secretaria, o pensar coletivo. Então, a gente precisa refletir, inclusive, sobre algumas coisas que enfiam goela abaixo da gente. Né? De determinadas situações, assim, tipo, tem que ter 1.500 conselhos. Tem. Será que eu tendo um conselhão potente que abraça determinadas pautas, ele não é mais eficiente? Eu sou a favor disso. Então, mas assim, ó... Eu sou a favor em que as pessoas tenham os seus espaços de discussão e de aprendizado. E de construção, principalmente. Né? E a partir deste momento, ou seja, porque tem que ter. Por que tem que ter se não tem pessoas representativas dentro e nem como discutir e assim, né, a questão? Jorge, até vai uma reflexão que não deixa de todo o assunto que a gente pauta desde o início fechar. A visão individualista. Sim. Eu tive pessoas dentro de conselhos que eu tive questões que discuti, que eu gosto um pouquinho, né? Gosto de alguma polêmica. De articular e resolver coisas. E provocar. Que estavam dentro de conselhos para conseguir alguns benefícios pessoais. Cara, não é para isso que serve. Sabe? Isso é muito complicado. Não é assim, o conselho é o trabalho da sociedade, não sou eu, Tati Tanara. Não é o Jorge enquanto cidadão do município. Representando um pedacinho pequeno deste município lá dentro do conselho. Porque daí eu represento um pedacinho pequeno. Aquele outro que está ali também da sociedade civil está representando outro pedacinho, ou seja, são dois pedacinhos aqui. Né? Aí vem um terceiro Mas pedacinho. Mas é um pedacinho da sociedade. Não é estar dentro do conselho para pautar uma questão pessoal e tentar ter alguma vantagem em frente a isso. Então, isso são questões assim que eu acho que a gente tem que ir muito Vamos além. ter outro programa, porque assim, 1 hora se passou. Que maravilha! E nos pareceu apenas 5 minutos. 15 né? talvez. 15. Vamos aumentar um pouquinho mais. Ana Cleia Silva, bom dia. Bom dia. Sandra Zamberlan, também bom dia.
Gigi Roldão, bom dia. Gigi, Lu Streit. Bom dia, Jorge. Bom dia, secretária. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Sucesso sempre. Obrigada. Leonie Ran Eiger. Tá? Assim? Assim. Assim tá. Não, é assim, de ladinho, assim, ó. De ladinho, assim. Tá ok. Gente, infelizmente nosso horário extrapolou. Preciso falar uma coisa. Não tivemos nem o intervalo comercial hoje. Suprimimos os nossos colaboradores hoje, peço desculpas, né? Mas é que foi empolgante desde o início e a gente não conseguiu parar de falar. São duas pessoas que não conseguem, que nem gosta muito de falar. Tá, fala aí o que tu... Jorge, assim, ó, só trazer um recadinho que hoje eu inicio um projeto pessoal, que tu conhece essa história, mas assim, acho importante a gente estar falando, que hoje eu começo a formar uma turma de doutores solidários no município de Esteio, tá? Um projeto pessoal, e aí, em breve, esse trabalho deve estar sistematizado. Se tu puder me chamar aqui depois, não a secretária, para a gente falar só sobre isso, vai ser um grande orgulho. A gente começa hoje. Realizado esse sonho? Uhum. Porque esse sonho a gente conversou, eu acho que foi 2015. E antes 14, disso, lá na PAI ainda. Sim. Lá 2015 eu saí, isso acho que a gente começou a falar em 2013. 14, por aí. Então depois quero trazer meu pessoal aqui, tá? Não, vamos conversar sobre os doutores... solidários. Solidários. Isso. Não é os palhaços aqueles, ou quase isso. É tem uma mistura, pouco. Né? Porque tem um grupo que faz um trabalho lá no Conceição. Só que o nosso trabalho é diferente aqui em Esteio, tá? Tem os doutores da alegria que formatam só para a área da saúde. Exato. Os palhaços que serão formados, eles são formados para o trabalho social. Então, eles terão comigo a formação gratuita. Isso é a Tatiana Tanara. Tati Tanara, arte educadora, arte terapeuta. E aí, depois, o pagamento deles pelo meu trabalho é o trabalho social. Então, a gente faz um pacto, cada um deles tem por 3 meses fazer trabalho voluntário. Né? Então, vai ter das diferentes áreas. Eles vão receber a formação também de doutores da alegria, né, da alegria enquanto ferramenta da saúde, mas a ideia é para as diversas áreas sociais. Então, vão receber formação sobre trabalho de palhaço com idoso, sobre palhaço na educação, né, bem ampla. E depois eu quero trazer meu pessoal aqui. Com certeza, faremos um programa. Começa hoje o projeto? Hoje começa a formação. Isso. Quanto tempo aproximadamente? São aproximadamente de 8 a 10 encontros. De 8 a 10 semanais? Semanas. Isso, uma vez por semana. Porque é um processo de desenvolvimento humano. De 2 a 2 meses e meio aproximadamente. A gente vai fazer formaturinha da turma, vai estar bem legal. Nos mantém informados? Sim. Então tá. Então assim que nós estivermos lá no finalzinho do curso, vou trazer a gente faz esse bate-papo. Ou até antes, talvez, de repente, mas daí eu não vou falar com a secretária. Mas o problema é que eu tenho que arrumar uma agenda também com a secretária para poder falar com a Tati. Isso é muito louco, né? Para as pessoas, inclusive, entender. A gente não é, né? A gente está. A Tati a arte educadora, a arte terapeuta. Estou ali, né? Sim, cumprindo... como eu digo assim, eu também estou como presidente de um conselho no município. Eu estou. Há 10 anos, mas eu estou. Cadeira quietinha. Eu não vou mais falar, Jorge. Vai todo mundo embora e vai nos deixar aqui falando sozinho. Queridos, só para lembrar aqui, rapidamente, né, estão abertas as inscrições para as oficinas de DJ, grafite, dança e MC, até o dia 20 de abril, lá na Casa de Cultura Hip Hop. Né? Procure lá o pessoal. As inscrições é das 9 às 18, de segunda a sexta, na Casa de Cultura, que fica na Rua José Guimarães 203, no bairro São Sebastião. Parabéns, gurizada, que tenham bastante sucesso nesse trabalho de vocês. E mais um lançamento aqui, que Tati veio correndo, por isso o programa começou quase atrasado, né? Que é o fiscale.vc, né?
que é um novo aplicativo que a Prefeitura está lançando na ouvidoria, né? Muito interessante, que quem tiver oportunidade pode baixar no seu Google Play, né? Ou App Store, né? E ali fazer as suas reclamações, as suas sugestões, elogios também serve, né? Agendamento lá na agenda do prefeito também pode organizar, enfim, há uma série de coisas aqui bem interessante e fazendo o que este governo está fazendo muito bem, usando as redes sociais. Isso aí. Um abraço aí para o secretário Alexandre, que trabalhou incansavelmente. A gente coloca Esteio agora num patamar tecnológico que poucas cidades alcançaram. Então, Esteio está na ponta da mão para o cidadão, vão lá pegar o celular, né, encaminhar a sua demanda. E hoje as pessoas vevem, né? Vevem no celular. Vevem no celular, né? Com o celular na mão, né? O meu eu tenho que carregar um poste junto, porque a bateria já 5 minutos já não tem mais. E esse programa foi lançado hoje, tá? Então, já deve estar, já está à disposição. Eu, inclusive, baixei hoje nas lojas de aplicativos, gratuito. Tem uma funcionalidade bem legal. Então, vai lá e procure fiscale.vc. Isso. Se digitar lá só o Fiscale, ele já aparece já também. Aparece lá também. Aí o cidadão se identifica a primeira vez só e já fica logado. Né? E já baixa gratuitamente. Isso aí. Não paga nada. Nada. Nem um centavo. Gratuito, nem um centavo. Tudo gratuito. Bom para quem gosta do gratuito, né? Porque tem vários programas bons também aí, mas tem que pagar alguma coisa. Mas eu acho que é importante, porque afinal de contas alguém desenvolveu e alguém tem que receber, né? É um trabalho, né? Porque eu acho que, como dizia o antigo ditado, de graça só injeção na testa, eu acho que nem isso não estão dando mais. Né? Nem relógio não trabalha mais de graça se você não comprar a pilha para ele. É verdade. Então, eu acho que nós temos que respeitar, porque isto é respeitar o trabalho intelectual das pessoas. E é extremamente importante. Né? Como eu vejo pessoas que pegam uns livros nas bibliotecas públicas, vão numa lojinha de cópias, né, e copiam os seus livros, isso é complicado de direitos autorais. Sim. Né? Então, nós também temos que respeitar o trabalho de quem o fez. Tá? Gente, segunda-feira que vem, de novo, estaremos com questão social, estaremos recebendo aqui a coordenadora do Centro de Atendimento Psicossocial, AD, Álcool e Drogas, que é o CAPS AD. A nossa companheira Imaline estará aqui no dia 23 para a gente conversar um pouco mais a respeito disso. E semana que vem, a partir do dia 25 de abril, estaremos iniciando a Semana de Valorização da Vida. Né? E falaríamos muito a nossa temática dentro desta semana, que é a questão da responsabilidade compartilhada. Ou seja, juntos. Tudo junto, né? misturado. Porque fizemos parte do problema e fizemos parte da solução. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um e de cada uma.